Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início a essa leitura da primeira carta de São João, nosso primeiro encontro. Vamos trabalhar hoje 1 João capítulo 1, versículo 1 a 2. Mas antes vamos ver uma pequena introdução a esta carta de João, a primeira. De São João, nós temos um evangelho, 3 cartas e o livro do Apocalipse. Esta carta foi datada pelo fim do século I da era cristã. João escreve às igrejas, nós chamamos de igrejas joaninas, num momento muito difícil. As comunidades estavam vivendo uma grave crise, uma tensão sobre 2 visões diferentes que se enfrentaram naquele tempo. A tensão era entre a comunidade joanina e a escola joanina. A escola joanina era mais especulativa. As doutrinas que estavam sendo difundidas ameaçavam comprometer a pureza da fé. Esses adversários são chamados por João de anticristo, e que eram profetas da mentira. 1 João capítulo 4, versículo 1. Sedutores, 2 João versículo 7. E que eles são do mundo, 1 João capítulo 4, versículo 5. E se deixam guiar pelo espírito do erro, 1 João capítulo 4, versículo 6. Eles pertenciam à comunidade, mas depois se separavam da comunhão da comunidade. Vemos em 1 João capítulo 2, versículo 19 e 2 João, versículo 9. E queriam afastar os fiéis, extraviando-os numa doutrina que não é de Cristo, 2 João, versículo 10. E nem da igreja. Eles são separatistas, são cismáticos pelas suas ideias. No texto veremos qual é a doutrina desses que rasgaram a unidade da fé. O autor, contudo, não quer combater os cismáticos heréticos, mas uma carta aos cristãos da comunidade joaninas para alertá-los sobre o perigo e que devem permanecer fiéis no ensinamento recebido do apóstolo e da igreja. As leituras nos ajudarão a estar atentos aos perigos de ideias que entram na comunidade, se tornam ideias de um grupo e que querem minar a unidade da comunidade com o ensino apostólico e sua tradição. Os heréticos procuravam negar a humanidade de Jesus. A carta defende esta humanidade. Jesus foi um ser humano, o Filho de Deus. Assumiu em Maria um corpo, uma vida humana. Se fez um único homem, Deus e homem, e habitou entre nós. Quem nega a humanidade de Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, numa unidade de pessoa, nega a fé recebida dos apóstolos. Podemos ver na nossa Bíblia a introdução à primeira carta de São João. Lembremos que a centralidade da carta é o amor ao próximo, que é o modo de conhecer, então, a Deus. Vamos ler agora nosso versículo 1 e 2. A comunhão que gera a vida. Diz São João: aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam. Falamos da palavra, que é a vida. Porque a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunhos e lhes anunciamos a vida eterna. Ela estava voltada para o Pai e se manifestou a nós.
Então, estes são os dois versículos iniciais, né, que nós vamos refletir no dia de hoje, abrindo então essa reflexão sobre a primeira carta de João. Prólogo, início. Comunhão gera vida. Vamos trabalhar juntos o Evangelho de João, capítulo 1, né, do versículo 1 e 2. Vocês também ali podem parar o vídeo para poder acompanhar a reflexão, né, na leitura do texto. Então, tenha sempre o texto do lado para vocês acompanharem. Pode ter uma diferença de tradução, mas o sentido é sempre o mesmo. Versículo 1. Aquilo que existia desde o princípio, que ouvimos e vimos com nossos olhos, que contemplamos, que nossas mãos apalparam, falamos da palavra que é vida. Este versículo é denso. Precisamos lembrar, no primeiro momento, o Evangelho de João no seu início. Então, seria bom que nós fôssemos lá no Evangelho de João, né, no capítulo 1, no versículo 1, né, em diante. No princípio era o verbo. O verbo aqui é a palavra. Pode ser traduzido no princípio era a palavra ou no princípio era o verbo. O Evangelho inicia afirmando que a palavra existia antes do início do cosmos, do mundo. Aqui se fala da eternidade do verbo, palavra. Ele é anterior à criação. E o verbo estava com Deus. Duas possibilidades. Implica que verbo palavra estava em relação com Deus. Deus aqui no original está com artigo, é o Deus, e significa o Pai. O verbo palavra estava com o Pai. Então, outra possibilidade. O verbo palavra estava diante do Pai, no sentido de distinção entre o verbo palavra, que estava de frente ao Pai. São distintos, não separados, mas distintos. E o verbo era Deus. O verbo palavra é Deus. Esse Deus aqui, no original, está sem artigo. E esse Deus sem o artigo se refere ao Filho e sua divindade. Agora vamos voltar para a primeira carta de João. Vocês podem parar e voltar para a primeira carta de João. Aquilo que existia desde o princípio, isto é, o que era desde o princípio. Não se refere aqui ao que João fala no seu evangelho da origem do cosmos. No princípio era a palavra, o mundo. São João quer referir ao início da pregação e ao contato que os apóstolos tiveram com Jesus, o Filho. O que era desde o início, princípio, e que os apóstolos, ele diz, o que ouvimos, na primeira pessoa do plural. Esse Filho, esse Jesus, que era desde o princípio, do início da pregação, os apóstolos são testemunhas porque eles ouviram, primeira pessoa do plural, o que nós ouvimos. Ouvir é um órgão do sentido. O que os apóstolos ouviram desde o princípio foi percebido pelos ouvidos no sentido humano. E vimos, isto é, o que nós vimos, é o sentido da visão. Então, Jesus foi ouvido e foi visto. Então, é uma realidade humana real. Os apóstolos são testemunhas, viram com os próprios olhos.
o que nós contemplamos. Aqui é um verbo que significa ver com a mente, por meio da inteligência. Ver o mistério escondido na pessoa de Cristo. Por detrás da humanidade de Jesus estava a divindade. E as nossas mãos apalparam. O tato é um dos órgãos do sentido. Jesus ressuscitado pode ser tocado. Vê lá Jesus com Tomé. Põe tua mão aqui, não sejas incrédulo. Ele pode ser tocado. Jesus pode ser apalpado na sua ressurreição. É o crucificado que está ressuscitado. Apalpai-me, entendei que o Espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Lucas, capítulo 24, versículo 39. E diz então São João, nós falamos. É a fé dos apóstolos, a fé apostólica, que puderam, depois da ressurreição de Jesus e durante a sua vida, puderam ouvir, ver, contemplar, apalpar. Jesus é um ser humano real, não é um espírito, não é uma alma, não é um fantasma, é alguém real. Jesus não é espírito, é alguém real, que pode ser ouvido, visto, contemplado, apalpado. Então, eles estão falando da verdade humana de Jesus, o verbo da vida. Voltemos ao Evangelho de São João. Estamos lá, João, capítulo 1, versículo 3 e 4. São João diz, tudo foi feito por meio dele, isto é, do verbo, que também pode ser traduzido como palavra. E de tudo que existe, nada foi feito sem ele, isto é, sem o verbo, isto é, palavra. Nele, o verbo, palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui São João no Evangelho expressa que tudo foi criado por meio do verbo palavra. Todo o cosmos foi criado pela mediação do verbo palavra. E nada foi feito sem o verbo palavra. Ele é o criador de tudo. Neste verbo palavra estava a vida. Esta vida do verbo palavra era a luz dos homens. Voltemos agora para a primeira carta de São João. Este que foi ouvido, que foi visto com os olhos dos apóstolos, que foi contemplado e apalpado, é o verbo palavra eterna, cuja vida está nele. É o verbo divino ressuscitado que pode ser tocado, ouvido e contemplado, apalpado. É Jesus mesmo, aquele que vemos na natureza humana. É o verbo palavra da vida. É o mesmo. Ele que criou todas as coisas é o mesmo que está no meio deles e pode ser percebido pelos sentidos humanos. Jesus não é um ser espiritual sem corpo. Ele traz um corpo real. Esse era o grande problema da escola joanina, adversários da comunidade joanina que negavam a humanidade de Jesus. Versículo 2. Porque a vida manifestou-se, nós vimos e dela damos testemunho, e vos anunciamos esta vida eterna que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. São João afirma, então vamos lá no Evangelho de São João, vamos lá ver o capítulo 1, versículo 4, versículo 5, depois o versículo 14, versículo 15, do primeiro capítulo de João, de novo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e 5, e continua, Evangelho de João, capítulo 14 e 15. Voltemos então a esse Evangelho de João. João nos diz que o verbo palavra, que era a vida, e que esta vida era a luz dos homens, esta palavra se manifestou quando o verbo palavra se fez carne, se fez humano em Maria e habitou entre nós. E afirma, e nós vimos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade.
Este que é verbo, palavra, vida e luz, se manifestou. Ele que é Deus como Pai, se manifestou, se fez homem. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Por ter se tornado homem, ele se manifestou, e neste homem se viu, se pode contemplar, a glória do Filho único do Pai. Em João, esta manifestação daquele que é Deus e se fez presente no ser humano, o único Filho do Pai, que se fez o único homem divino e humano, que se fez ver, se fez ser tocado, conhecido na humanidade. Voltemos agora a São João na primeira carta. Porque a vida manifestou-se. Nós temos lá no versículo 2, capítulo 1, versículo 2 da carta de João, primeira carta. A vida se manifestou. Aquele que é palavra, que é verbo, luz e vida, se manifestou e pôde ser visto. A este os apóstolos e João dão testemunho, isto é, eles dão testemunho. Eles são a garantia dessa verdade. Voltemos ao Evangelho de João, que diz, no início, nós estamos aqui no João capítulo 1, versículos 6 a 8. No início do Evangelho, quem dá testemunho da luz, a fim de que todos cresçam em Jesus, o verbo palavra encarnado, o Filho único, é João Batista. A missão dele era dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por mediação dele. João Batista não era a luz. Ou João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. João é aquele que dá testemunho e diz, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Agora a pergunta é, como Jesus pode existir antes de João Batista, se ele foi concebido 6 meses depois de João Batista? Nós vemos Lucas, capítulo 1, versículo 26. Jesus foi concebido no 6º mês, o 6º mês da anunciação de João Batista. João declara a divindade de Jesus, verbo, palavra, pois como Deus, ele existia antes de João Batista. Então, na ordem cronológica do tempo, João Batista vem primeiro, Jesus vem depois, 6 meses depois. Mas na ordem da existência do ser, Jesus é anterior, porque ele é palavra eterna que estava junto do Pai antes de criar todas as coisas. Voltemos agora para a primeira carta de São João. A vida que se manifestou agora se refere à ressurreição de Jesus. E que João diz, vimos e damos testemunhos. São João afirma que aquele que eles acompanharam durante o ministério de Jesus, no anúncio do Evangelho, é o mesmo que ressuscitou, e eles são testemunhas, pois eles viram, apalparam, ouviram. Eles testemunham o que viram e vivenciaram com Jesus, com o Verbo. Este que foi testemunhado agora pelos apóstolos, e este mesmo que eles dão testemunho, Vejo aqui que São João passou da segunda pessoa do plural, aquele que os apóstolos viram, nós, e esses mesmos que a eles, damos testemunhos, a vós damos testemunhos. É garantia da verdade. O nós transmite ao vós. O nós dá testemunho apostólico, daqueles que presenciaram, viram, apalparam, ouviram, contemplaram acerca do verbo da vida. Os nós, que são a garantia disso tudo, agora transmitem a vós, aos outros, para que pudessem crer pelo testemunho dos apóstolos de João. Então, é garantia, o nós é garantia da verdade que é anunciado ao vós, aos outros. Então, os discípulos, os apóstolos e São João, eles são a garantia da verdade, da ressurreição. E vos anunciamos esta vida eterna.
Os apóstolos anunciam às comunidades esta vida eterna. O pronome demonstrativo é que a vida eterna é esta: o Pai, o Filho do Pai eterno, ressuscitado, e que eles puderam tocar, ver, ouvir e contemplar. Esse Logos que se fez carne, ressuscitado. Esta vida eterna que estava voltado para o Pai. Voltemos ao Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, isto é, o Pai. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este nos deu a conhecer. O Pai só pode ser visto por Jesus, o Filho. Verbo, palavra, vida e luz, o unigênito. Duas negações restritivas: ninguém e jamais viu a Deus. Só aquele que está voltado ao seio do Pai, isto é, o Filho, nos dá a conhecer. É Ele que nos revela o Pai. A palavra usada aqui no Evangelho, na língua grega, exegesato, significa que o Filho é a explicação do Pai, é a exegese do Pai, o revelador do Pai. Só Ele. Voltemos agora à primeira carta de São João. Este que é verbo palavra, que estava voltado para o Pai, este que é vida eterna, voltado ao seio do Pai, é o que apareceu a eles. Os apóstolos, eles são testemunhas disso e transmitem aos outros a voz. É o primeiro, né? Nós vemos, ele aparece no anúncio do ministério de Jesus. Segundo, ainda mais, aparece agora na ressurreição, vivo no meio dos discípulos. E é desse Jesus verdadeiramente humano, que foi percebido e visto, ouvido, apalpado na sua ressurreição, que traz a verdadeira humanidade, é este que ele vai anunciar nessa primeira carta de João. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.